Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa segunda live sobre as leis sistêmicas para falarmos a respeito do pertencimento. Então, hoje vai ser um trabalho voltado, uma conversa para que a gente compreenda um pouquinho melhor o que é o pertencimento, por que ele é tão importante e quais são os reflexos do pertencimento na nossa vida, nas mais diversas áreas da vida. Por que para o ser humano é tão importante pertencer? Filósofos antigos já estudavam a respeito desse tema. O ser humano, ele é capaz de tudo para pertencer, gente. A humanidade, nossa humanidade, nossas emoções, ela não suportam uma exclusão. Tanto é que nós utilizamos a exclusão como uma pena. Então, sempre que a gente quer punir alguém, a gente exclui, segrega, trancafia, coloca em um lugar distante, ignora no dia a dia, bloqueia. Então, o pertencimento ele é algo que está arraigado dentro da gente, né? E a exclusão, que é a forma como a gente age quando não está pertencendo ou quando deseja punir alguém e fazer com que essa pessoa seja excluída. O que acontece? Eu tenho trazido aqui as conversas, né, acerca dos entendimentos, das leis sistêmicas, associando a outras filosofias também e a questões do dia a dia, para que fique mais fácil, né, de nós nos localizarmos, de nós compreendermos o que se passa conosco em termos sistêmicos. Então, o que acontece? Todos pertencem, não há exclusão, todos fazem parte. Por mais que a gente tente excluir algo ou alguém da nossa vida, uma vez que aquela pessoa, algo, alguma situação, ela se fez presente em algum momento, ela faz parte pro resto da vida. Como assim, Cíntia? Eu não quero, eu tive, partindo de uma coisa bem simples, bem banal. Tive uma briga muito feia com a pessoa X, essa pessoa não é da minha família, eu não quero nunca mais olhar pra ela, não quero saber dela, certo, tudo bem. É possível agir dessa maneira? Sim, mas essa pessoa faz parte. Como assim ela faz parte? Essa pessoa vai fazer parte a partir do momento que ela entrou na tua história. Então, assim, quando a pessoa entra na história da gente, por mais que ela saia depois, por mais que tu venhas a não te lembrar dela, ela faz parte daquele fragmento histórico teu. Então, a gente não tem como apagar as nossas vivências. A gente tem como transmutar as emoções que a gente tem a respeito daquilo que é vivido e, a partir daí, seguir de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais leve. Nas constelações familiares, a gente fala muito no pertencimento, porque sempre que tem um excluído, a gente abre uma lacuna. E essa lacuna ela vai ser preenchida pelas próximas gerações. Ou por alguém, sempre por alguém que veio depois daquele excluído. Uma das formas mais comuns de exclusão hoje, nós temos com relação à parentalidade, principalmente com relação aos pais. Então, o que acontece? Cada vez mais, no Brasil, o índice é altíssimo, né, de mães solteiras. Então, o que acontece? É muito comum que essa mulher passe por um período muito difícil, às vezes desde a gestação, sozinha, sem o amparo daquele masculino, daquele homem, né? E depois esse homem acabe não assumindo esse filho, não registrando. Então, geralmente, o que se diz? Meu filho não tem pai. E aí a criança cresce com aquela coisa, não tenho pai, ou meu pai morreu, mesmo isso não sendo uma verdade. E a partir daí a gente gerou uma exclusão. Mas, Cíntia, como é que eu vou incluir alguém que me fez tão mal? Alguém que não assume as responsabilidades? Alguém que não é presente? Então, o que acontece? Principalmente na questão de filhos, não existe, ainda não tem como, gente, um filho ser gerado sem o polo feminino e o polo masculino, tá? Então, por mais que esse pai não assuma nenhuma responsabilidade com aquele ser, ele existe. E ele teve parte fundamental na formação daquele filho. O filho, ele não é possível sem o pai.
Assim também como não é possível sem a mãe. Eu tô dando esse exemplo paterno para deixar uma coisa bem clara e pra gente trazer uma realidade social bem forte aqui, né, no nosso país. Então, o que acontece? Enquanto eu excluo aquele pai, então eu digo, porque não presta, seu pai morreu, seu pai não vale nada, você não tem pai, só eu que sou sua mãe, eu sou mãe e pai. Então, às vezes a gente vê algumas mulheres colocando o nome de pai, né? Eu sou pai e mãe, então eu sou uma mãe pro meu filho e eu dou tudo pra ele, eu sou suficiente pra ele. E muito longe de querer julgar, o objetivo aqui é esclarecer. Não é possível a gente fazer os dois papéis, tá? Nem o feminino fazer o papel do feminino e masculino, e nem o masculino também, porque tem pais que criam seus filhos sozinhos também, que as mães abandonaram, por algum motivo ou outro saíram, né, daquela esfera familiar. E não, meu filho não tem mãe, né? Meu filho é só eu que crio e eu sou suficiente. Gente, nunca vai ser, tá? Nunca vai ser. Porque nós somos uma mistura dos nossos pais e sem essa mistura nós não seríamos possíveis. Então, ainda que eles tenham diversos defeitos, ainda que eles não assumam com seus compromissos cívicos, sociais, inclusive afetivos, eles fazem parte. E aqui eu não estou dizendo para você simplesmente aceitar tudo, aceitar abusos. Às vezes a gente sabe que nós temos, cada caso é um caso, tá? Outra coisa que é importante enfatizar, sempre que eu começo uma conversa sistêmica, é impossível a gente não trazer clareza sem tocar na dor. Então, quando a gente toca na dor, na sombra, nos demônios das pessoas, e eu me incluo nisso, tá? A tendência é a gente se sentir ofendido e não querer ouvir, sair de perto. Só que a gente não tem mais tempo nem espaço para isso. Nós estamos vivendo nessa era social, uma era onde a cura nos é possibilitada. E aqui eu falo de uma cura emocional, de uma cura energética, de uma cura de alma. E para que a gente possa curar algo, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para essas sombras. Então eu não estou dizendo que você tem que aceitar tudo de errado que as pessoas fazem, como se isso não tivesse acontecido. Mas sim olhar para isso de um lugar assumindo, de assunção, dizendo sim. Você tem um pai, você tem uma mãe, mas essa pessoa até escolheu não ficar por A, B ou C, ou não sei direito quais são os motivos, e a partir de agora eu vou cuidar de você, mas você tem sim um pai, você tem sim uma mãe. E é extremamente compreensível que para uma mulher ou um homem que está criando um filho sozinho seja muito difícil fazer essa separação entre a relação homem-mulher, a relação do masculino e feminino, com a relação de pai e mãe. E para alguns filhos também, né? Poxa, às vezes é um pai que espancou a mãe, ou às vezes é uma mãe que abandonou um bebê muito cedo e foi embora, saiu. Como dar um lugar para essas pessoas no coração? Só tem uma forma, que é entendendo que o essencial elas nos deram, que é a vida. Então, para a sistêmica, se você nasceu com vida, você respirou, os seus pais tiveram sucesso. Eles cumpriram um papel primordial, um papel essencial. E a partir daí, tudo que vem depois é secundário. E dar um lugar no coração também não quer dizer que você tenha que sair amando esse homem e a mulher, mas você precisa amar esse pai e essa mãe em você. E se você tem um companheiro, uma companheira, teve um relacionamento com uma pessoa que, por mais diversos motivos, né, não tem assumido a paternidade, a maternidade de seu filho, o que é interessante que a gente consiga fazer? Não se trata aqui de perdoar, de sublimar as coisas, não, mas de lidar com a realidade. Esse filho só é possível porque fulano foi o pai, porque Beltrana foi a mãe. Então é muito comum também, em casos de desordens familiares, onde a hierarquia ela já não está sendo respeitada, que foi a primeira live, você pode dar uma olhada lá na primeira, a gente ter casos de exclusão muito fortes, ainda que a família esteja perfectibilizada. Então, outra forma é assim, eu tenho um marido, eu tenho filhos com esse marido, nós vivemos juntos, criamos nossos filhos, mas eu não me dou bem com a minha sogra. E aí a minha sogra faz uma espécie de alienação parental, que é o que o direito brasileiro chama, né? Quando a gente desqualifica o pai ou a mãe da criança. Ou até, né, principalmente pai e mãe, mas avós também é possível que
caiba em algumas esferas, a gente desqualifica aquela pessoa diante do filho. Então você cuida daquela criança e diz, sua mãe não presta, seu pai não presta, sua mãe teve você e não te ama e não te cuida, então ela não vale nada. Então mesmo a pessoa estando viva, estando ali, fazendo a parte dela, da forma como ela acha que tem alguém fazendo essa exclusão. Então vejam bem que a exclusão ela não é só quando alguém se afasta porque quer ou por qualquer outro motivo. Ela pode se dar também dentro do núcleo familiar por uma questão de julgamento mesmo, preconceito, divergência de ideias, de modo de criação. Então, geralmente, quando a hierarquia é quebrada, todas as outras leis sofrem um baque, então vai ter mais de uma desordem, tá? Mas essa questão do pertencimento com relação à paz é muito forte. Outra consequência muito forte nas famílias e que geralmente as pessoas não sabem de onde vem algumas angústias, depressões, de onde vem alguma falta de prosperidade financeira nos negócios. Sabe aquele filho que não vai pra frente e tal? Tem uma lealdade muito grande entre os irmãos. Então, às vezes, os pais sofreram algum aborto que nem sabem. Outras vezes esse aborto foi provocado. Então, não interessa como foi a forma de aborto. Mas a exclusão. Eu não conto aquele filho, aquele filho para mim não existiu e eu sigo contando a partir dos filhos que ficaram. Então, como tem um amor muito grande entre os irmãos não aceitam isso. Então, o filho que ficou, principalmente o primeiro que vem logo depois desse aborto, ele assume uma dupla função. Então, ele tenta preencher o espaço daquele irmão que não pôde ficar e vai vivendo a vida dele. Então, são pessoas tidas como revoltadas, bipolares, com transtorno de personalidade, pessoas muito bravas que brigam por tudo o tempo todo, muito reivindicatórias. Então, assim, elas estão sempre lutando por uma causa. E sem saber, elas estão lutando pelo espaço daquele irmão, daquela irmã que não pôde ficar. Muito comum também problemas relacionais, problemas financeiros, com uma outra forma de exclusão, que é filhos fora do casamento. Geralmente, quando o filho é da mãe, é mais difícil, um pouquinho mais difícil de esconder, tá? Então, as pessoas acabam, eu tenho um irmão que não é filho da minha mãe e do meu pai, é só da minha mãe e tal. Quando o filho é só do pai e tem uma família anterior, ou uma família concomitante, foi formada ali, e ninguém fala nada, isso também acontece entre os irmãos. Então, os irmãos que estão com aquele pai, com aquela família que se manteve, mesmo tendo essa relação extraconjugal que gerou filhos, ele se sente culpado. E, gente, tudo isso que eu falo é inconsciente, não é racional. Então, você não pode ter nem ideia de que você tem irmãos espalhados por aí, mas você tem um sentimento de falta, de carência muito grande. Então, o que acontece? Você busca honrar esses irmãos que estão fora do casamento, se auto-sabotando. Por exemplo, um dos atendimentos recorrentes que eu tenho feito é a pessoa não prospera financeiramente. E aí você coloca num campo, o campo te mostra que tem alguns irmãos fora do casamento. Então, o que aquela criança faz, né? Porque tudo são memórias, registros energéticos infantis. Quando a gente é criança, a gente capta a energia. Então, não interessa o que nossos pais nos digam, nós vamos captar a energia das emoções reais que eles estão sentindo. Então, a criança cresce pensando, se eu estou sendo apoiada, estou sendo nutrida, estou sendo atendida em minhas necessidades pelos meus pais, e meu irmão, a minha irmã que está lá fora, será que está também? Então, essa criança passa a se sentir indigna, energeticamente, tá? Sem falar, sem pensar, sem ninguém contar a história. Ou, às vezes, pior, né? A gente conta, olha, interior é muito comum. Teu pai tem um filho com fulano lá, Beltrano pode ser que seja teu irmão. E a pessoa fica com aquilo na cabeça e gera ou uma disputa emocional, um ciúme, uma questão de carência emocional mesmo, ou geralmente as cegas é essa questão de eu não sei se meu irmão está sendo nutrido, se está sendo bem tratado, acolhido. Então eu me sinto indigno. É como se eu estou tendo uma atenção, recebendo algo e ele não. Então, como eu me sinto indigno em alguma esfera da minha vida, eu vou gerar carências e dificuldades. Porque tem uma exclusão aí para ser vista. Muito comum também, filhas mulheres que brigam muito com as mães, são rivais das mães.
que pode acontecer? O pai teve um relacionamento antes, esse relacionamento acabou, às vezes a pessoa até faleceu, enfim, e ele casa com uma mulher, tem a filha. E essa filha passa a honrar a mulher anterior do pai. Por quê, Cíntia? Porque tudo funciona muito forte, gente. A vida, a gente é sempre muito grato pela vida, ainda que a gente não saiba. Então é inconsciente. Se aquela mulher não tivesse falecido, meu pai ainda estaria com ela. Então a minha vida não seria possível. Então, em gratidão a ela, eu acabo honrando. Como a gente resolve essas coisas todas, essas loucuras todas? Gente, não é trazendo a pessoa pra dentro da tua casa, amando, cuidando, tomando café, jantando, almoçando, dizendo que ama. É dando um lugar no coração. Cíntia, como é que a gente dá um lugar no coração? Eu sei que eu tenho um irmão, uma irmã, e tudo bem. E às vezes eu descubro, né, gente, não é pra sair catando, mas às vezes eu sei que é um irmão mais velho, que é um irmão mais novo, E eu digo, tudo bem, você faz parte, eu te dou esse lugar. Se o pai teve um relacionamento fora do casamento, você tá ligado com esse relacionamento, e o que é essa ligação? Quer ver uma coisa? Eu sou adulta e eu sei que minha mãe teve um relacionamento extraconjugal. E aí eu tomo as dores do meu pai. Ah, porque minha mãe é uma sacana, olha o que ela fez com meu pai, biriri, boró. Então assim, ali eu saí do meu lugar. Ali eu tô conectada com uma dor que não é minha. E eu vou trazer desafios pra minha vida. Porque eu tô excluindo aquela pessoa. Se a minha mãe escolheu aquela pessoa em algum momento, é porque houve uma brecha relacional entre o que ela tem com meu pai, como homem e mulher, e essa terceira pessoa entrou. E isso, gente, jamais diz respeito aos filhos. Diante do pai e da mãe, nós somos sempre pequenos. Então a gente não tem que julgar os relacionamentos dos nossos pais. Todo julgamento gera uma exclusão. Se gera uma exclusão, a gente vai ter adversidades na vida até que a pessoa, situação, circunstância seja incluída. E o que é incluir? É olhar para isso e dizer, sim, isso aconteceu, sim, isso existe, sim, essas pessoas existem e elas fazem parte. O que meu pai e minha mãe vão fazer com elas é outros 500. Não me diz respeito. Quando a gente faz isso, a gente volta para o nosso lugar e volta para o nosso ponto de força. Então essa exclusão, essa tensão que houve pela exclusão, ela se desfaz e eu posso seguir o meu caminho com mais leveza. Porque notem, eu não tenho força para ir lá arrumar isso aí. A mesma coisa quando eu tenho um filho e as coisas não saem como eu espero com relação ao meu parceiro, com relação à minha parceira. Então eu separo. Ok, esse meu relacionamento não deu certo, eu tive problemas. Mas essa pessoa é mãe do meu filho, essa pessoa é pai do meu filho. Então ele não é um sem pai, um sem mãe. Ah, mas não participa, não sei. Sim, isso é uma questão dele com a criança. É uma questão de pai. E aí é uma coisa a ser resolvida no futuro lá atrás. Não é com você diretamente. Então, do nosso lugar, a gente sempre tem força. E sempre tem condições de lidar com as adversidades que a vida nos impõe de forma mais leve, mais serena, mais centrada. Outras formas de exclusões nos sistemas. Sempre que há segredos que interferem profundamente. Então, assim, vocês pensem agora, não precisa ir muito longe, vamos colocar 100 anos atrás, tá? Então é aquele tio que é gay e todo mundo excluiu. Alguém que cometeu algum assassinato na família, que roubava, que matava, que foi excluído. Alguém que foi muito julgado por fazer coisas que não foram tidas como certas e foi excluído. Então o que acontece? Vai vir alguém nas próximas gerações que vai amar essa pessoa, porque essa pessoa faz parte, e vai começar a fazer igual. Até que seja reparado. Até que o dano seja reparado. Então, Cíntia, faz igual, ou faz muito oposto, briga muito pelo oposto. Então isso é muito forte, isso interfere diretamente na vida das pessoas. Então sempre que a gente está vivendo um desafio muito grande, está militando muito em alguma causa, agindo de forma muito contundente, sabe essas pessoas que têm uma rigidez de caráter muito forte relacionada a algum tema, um posicionamento muito inflexível com relação a alguma coisa, provavelmente ela está honrando algo ou alguém que foi excluído. E aí a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho, porque isso é um sofrimento para a pessoa. Ela briga por uma causa que é pesada para ela. Nas profissões, gente, funciona da mesma forma.
O pertencimento, ele não deixa ninguém ficar para trás. Então, todos que passaram pela nossa vida, todos fazem parte. Eu atendi, acho que há 1 ano e pouco atrás, uma professora, e ela estava muito preocupada, porque ela disse assim: Cíntia, teve uma eleição para a diretoria da escola onde eu trabalho, e eu fui eleita. Só que lá, todo colega que assume a direção, ele é mal visto, as pessoas brigam com ele e ele acaba se afastando e até mudando de escola. E eu amo muito essa escola, eu amo muito os meus alunos lá, e eu quero continuar lá sem briga. E eu disse que estranho, né? Complicado, porque sempre, gente, que tem uma repetição reiterada, e repetição reiterada já é uma redundância, né? Mas é bem forte isso, uma repetição que é tudo muito igual. Tem alguma exclusão. Então a gente colocou no campo, foi feita uma constelação aí, né, profissional no caso, e a gente viu que essa escola tinha sido fundada por uma senhora. Então havia uma diretoria benemérita nessa escola que nunca foi honrada. Então havia uma exclusão na origem. Mas o que aconteceu? Houve uma senhora, essa escola teve origem em uma escola de fazenda muito antiga, a história, né, desse decreto-lei daquela escola, e foi uma senhora que tinha dinheiro e investiu e construiu a primeira escola e patrocinava os primeiros professores ali. Então, assim, mencionavam o nome dela de uma vez que outra e tal, mas não tinha nada em uma pedra fundamental, no hall de diretores, no hall das pessoas que construíram, que fizeram parte daquilo. E no meio do atendimento ela mencionou isso. A partir do momento que ela mencionou que eu trouxe essa pessoa, todos os outros ex-diretores que nós tínhamos colocado no campo, eles se aliviaram. E eu disse, olha só, o que é a exclusão? Então todos poderiam ter feito um ótimo trabalho, mas se não fosse ela, não existiria um trabalho a ser feito. Não existiria a escola, pelo menos não como foi, naquele formato, enfim. A partir do momento que a gente deu lugar para essa pessoa, todos os outros se sentiram bem, se sentiram acolhidos, ela se sentiu suavizada, sentiu uma certa leveza, e a partir daí ela pôde exercer a função dela com alegria, sendo ela mesma, sem esse atrito entre os colegas. Por quê? Porque cada um que assumia naquele lugar que não era seu, os outros acabavam tomando as dores daquela que não foi reconhecida. Então, eles mesmos se atacavam entre eles sem saber. Foi um trabalho muito bonito e ficou muito clara essa questão da exclusão. Outro caso empresarial foi de um senhor de uma pequena empresa de imóveis, e esse senhor era um gerente e ele se aposentou. E a aposentadoria dele não foi bem aceita, porque ele era tido como um pai no ambiente de trabalho, era uma empresa familiar, enfim. Então eles trouxeram um novo gestor de fora, um gerente de fora, e ninguém aceitava. E aí o que aconteceu? Tinha uma quebra de hierarquia aí. Quando a gente traz o elemento desse senhor que se aposentou, que teve que sair, e ele acolhe esse novo que está chegando, e tem uma conversa daí nas falas sistêmicas em que era necessário, né, que está na hora de ceder o lugar, todos os demais funcionários, cada um volta para o seu lugar, então a ordem é restabelecida. Então o pertencimento, ele sempre fere profundamente. Todos fazem parte, todos têm que ter o seu lugar, todos têm que ser contados, reconhecidos, para que a vida da gente flua de forma mais leve, mais serena. Outra coisa muito importante é que a gente se culpa, acaba pegando dores que não são nossas, né? Então, assim, ou que são, mas são muito ancestrais, né? Às vezes as pessoas trazem dores que são muito difíceis, e os ataques que a gente vê às vezes entre uma família e outra, entre um país e outro, entre uma religião e outra, todas têm a ver com pertencimento. No meio religioso, por exemplo, é muito comum que as religiões elas bebam da mesma vertente, ou de vertentes muito parecidas, né? É comum que alguns segmentos religiosos tenham uma origem comum. E quando a gente exclui alguma coisa desse, você vê que tem um atrito muito grande em determinados períodos entre os dirigentes daquela religião, entre as pessoas que professam aquela fé. Então, por isso é tão importante a gente se dar conta de que todos fazem parte, independentemente se eu concordo ou não concordo. É uma força que vem muito antes, vem muito além de nós.
tudo pertence, porque a criação, ela não depende de nós. O homem, ele roubou para si alguns poderes, enfim, que ele não tem. Assumiu o controle de muita coisa, né, na Terra, que, enfim, é automático, é da vida e vai ser assim. Mas nem sempre ele tem esse poder de gerenciar, de você faz parte, você não faz. Isso não nos é facultado. E quando a gente não tem essa ideia, a vida pesa, a mão da vida pesa sobre nós. Aí fica bem difícil. Então, nos sistemas familiares, isso é muito forte. Às vezes são alguns avós que não aceitam, né? Como eu disse, sogros, sogras que não aceitam o marido, a esposa. Às vezes não aceitam o filho. Então, fulano teve filho com uma mulher que não é digna da nossa família. Então eles não contam os netos como sendo parte, né? Contam o neto de um lado só e não do outro. Isso é muito comum nas civilizações antigas, havia mais, né? Mas ainda hoje é muito presente. A gente acha que não, que isso é coisa de novela, de filme, mas é muito forte e tem consequências, porque essa dor ela se propaga nas gerações, né? Enquanto os lugares corretos não forem ocupados por quem é de direito, sempre há lacunas. E enquanto há lacunas e eu tento preencher uma determinada lacuna, eu não tenho tempo para viver o meu destino. Então, enquanto eu honro um excluído, eu estou gastando a minha energia vital, eu estou gastando o meu destino com uma outra causa. Então, às vezes, vai ter questões de pertencimento que a gente nem vai resolver. Não cabe a nós resolver, a pessoa vai vir constelar, vai ser mostrado a ela apenas para que ela solte, para que ela deixe com quem de direito aquilo ali e passe a viver o destino dela. Às vezes, há questões que não têm uma solução. A solução fica muito além do que a gente pode chegar. É no coração dos envolvidos e às vezes esses envolvidos são de linhagens muito mais longínquas da nossa, né? Bisavós, trisavós. Questões de guerra. Isso é muito forte. Famílias que pertencem a países que guerrearam muito no passado ainda carregam esses resquícios. Aí acabam tendo filhos né, que unem essas duas nações e a criança nasce com algumas coisas que ninguém entende, com mágoas, com raiva, tem algumas questões emocionais profundas, honrando essas exclusões. Então nós que estamos aí, digamos, na era moderna, né, que temos acesso a todas essas informações, é muito importante que a gente se aproprie desses conceitos, se aproprie dessas ideias, para que a gente possa refletir e veja o que a gente pode soltar, o que a gente não precisa carregar mais para frente e dando um lugar para todo mundo. Porque às vezes você compra uma briga que não é sua e que você não tem o condão de solucionar. Mas se foi te dada a oportunidade de olhar para isso, é porque você pode soltar. E aí você consegue seguir o seu destino. Porque toda exclusão é oriunda de uma carência, de uma falta. Se alguém foi excluído, faltou alguém no seu lugar. Então ela vai te causar algum dano em alguma área da tua vida. Seja profissional, financeira, de saúde, emocional. Cada caso é um caso. Geralmente a gente precisa colocar isso num campo sistêmico, né? Outra forma de exclusão muito forte é quando algum ancestral nosso cometeu algum crime e aí a gente acaba se identificando com as vítimas, né? Então o meu clã fez mal a algum outro clã. E muito tempo se passa, eu venho com muito amor para aquele ancestral, porque o amor do inocente, daquele que vem depois, é sempre puro, mas eu também me identifico com as vítimas. E ali eu passo a sofrer, às vezes até a mesma circunstância, como uma forma de amor cego para pagar aquele dano que foi cometido por um ancestral meu. Eu vivi essa questão muito forte com relação a abuso. E eu estava identificada como uma vítima de alguns ancestrais meus. Obviamente sem saber, tudo inconsciente, descobri em um campo de constelação. Era uma ansiedade muito grande que eu carregava, uma dor muito grande. E quando a gente viu isso num campo, que eu pedi permissão para a vítima, né, para seguir o meu caminho, eu disse: eu sinto muito. Eu
eu estou atrelada a você, eu não sabia, eu não tinha como saber. E aí você se curva, você pede uma liberação. E foi uma das constelações mais bonitas que eu vivenciei. Muito forte mesmo. E ali eu tava honrando, que nem sempre a gente honra um amorzinho, né? A gente honra alguém que não fez alguma coisa legal. E nesse caso eu estava honrando a vítima. E aí a gente vê, gente, que cada situação, cada campo é único. Às vezes são emoções bem impactantes, porque são realidades que a gente acha que estão tão distantes da gente. Não estão, é 1, 2 gerações, 100, 200 anos. Quanto é 200 anos? Né? A gente acha que isso não reverbera na gente, mas reverbera sim. Então a gente precisa olhar para isso com carinho e tratar. É muito comum, você pensa essas famílias assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem pesado, o nazismo. Há pessoas hoje na Alemanha que têm vergonha de serem alemães. Então eles carregam uma dor muito forte. Eu tenho uma colega que ela é consteladora e ela é de origem judaica. E teve um episódio com ela em um voo, que ela vinha conversando no avião com o senhor e ela carregava um símbolo do judaísmo com a letra do nome dela. E daqui a pouco esse senhor olhou para ela, e nada acontece por acaso, né, gente? Os consteladores, eles chamam algumas situações. E ele se emocionou muito e disse a ela assim: o meu povo fez muito mal ao seu povo. E eu carrego uma dor muito grande por isso. E ali ela identificou que naquele momento ele estava identificado com um ancestral que havia participado ativamente, né, da exterminação dos judeus naquele tempo do Holocausto lá na Alemanha. E aí foi muito engraçado, né? Foi uma bênção que ela conseguiu conversar com esse senhor, enfim, e perguntou para ele se ele queria fazer um exercício com ela de liberação disso. E ele fez, e ela ficou muito feliz, né, em poder participar, em poder ser instrumento ali de auxiliar aquele senhor de ter uma libertação de uma coisa que de fato ele não havia feito, mas que ele havia comprado. Porque assim como a gente não concorda com algumas coisas que nossos ancestrais fizeram, a gente não deixa de amá-los por isso. Então o amor entre os clãs, o pertencimento é muito forte. Eu acho que hoje a forma mais corriqueira, que a gente vê mais de exclusão, é essa questão atual que a gente vivencia da maternidade e da paternidade, né? Às vezes também os netos são criados pelos avós e os próprios avós excluem os filhos como pais. Então acabam criando os netos como filhos e aí a gente quebra a hierarquia e exclui aquele pai, exclui a função pai ou exclui a função mãe do filho. Isso também tem danos bem profundos para o sistema familiar. Eu acredito que na atualidade é o que mais pese assim, e que fica muito claro para a gente detectar. Algumas das leis têm algum nível de importância maior. Então, não tem uma importância maior, todas são importantes, tá? Mas o que a gente nota é isso. Se você quebra a hierarquia, você já está atingindo as outras 2 leis também. Porque a partir do momento que você sai do seu lugar, você está excluindo a posição. Às vezes não é nem a pessoa. Por exemplo, eu sou avó e eu cuido da minha neta. E aí, em vez de ficar no meu lugar de avó, eu assumo o lugar de mãe. Ali eu quebrei a hierarquia. Porque como mãe é só uma. Então, minha filha é mãe da minha neta. Se eu tô me passando por mãe, eu saí do meu lugar de avó e excluí ela da função materna. Então, a exclusão nem sempre ela se dá de excluir a pessoa, a situação. Pode ser uma função. Quando eu acho que eu dou conta de cuidar dos meus pais, eu estou quebrando a hierarquia e também estou excluindo a função paterna dos meus avós. Então é como se eu dissesse a meus avós: vocês não dão conta de cuidar dos filhos de vocês. E o equilíbrio ele se dá entre os iguais. Então também naquela questão de irmãos que tomam as dores, né, de um irmão que não foi reconhecido. Dependendo da postura que eu adote, eu estou dizendo para o meu pai: eu cuido melhor do seu filho do que você. Então eu estou saindo da minha função de irmã e estou assumindo a função de pai ou mãe. Aí eu estou quebrando também o equilíbrio, porque irmãos são iguais, irmãos trocam. Então sempre que você quebra a hierarquia,
você vai ferir as outras. Mas as outras também são quebradas sem que tu toque na hierarquia diretamente. Então eu diria que a hierarquia não é que ela seja mais importante, mas ela tem um peso determinante. Qual a ligação do pertencimento entre brigas, disputas entre irmãos? Sempre que tem briga e disputa entre irmãos, um dos irmãos está fora de lugar, porque os irmãos são iguais. Então é muito comum, às vezes, você ver irmãos que assumiram, digamos, eu assumi o negócio da família. E aí eu me sinto maior do que os outros irmãos. Então, eu estou na função dos meus pais. Então, se eu saio do meu lugar de igual, geralmente eu tenho brigas entre irmãos. Porque os demais irmãos não vão aceitar essa arrogância de você se rogar no lugar dos pais. Sempre, 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 às vezes, até convivem muito bem, enfim, mas tem aquela tensão, tem aquele ponto de tensão com o irmão. E aí fica, esse é o queridinho, esse é o mais amado. Geralmente é porque esse tá fora do lugar de alguma forma. Então, em algum momento, esse irmão gera uma exclusão da função pai e mãe e tenta assumir essa função. E aí isso pode se dar de várias formas. Geralmente, irmãos espelham também os tios. As relações, elas são sempre espelhadas, tá, gente? Então, assim, os irmãos brigando, geralmente eles estão espelhando brigas e desafios dos tios, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Quando um filho precisa cuidar dos pais e a hierarquia é quebrada, como proceder diante da necessidade de cuidar dos pais? Então, isso é muito importante, né? Geralmente, às vezes algumas pessoas começam a conhecer a teoria sistêmica e elas ficam até brabas, né? Eu sou uma que eu fico o tempo todo, gente, solta pai e mãe, deixa teu pai e tua mãe serem como eles são, te liberta da tua família. E isso não quer dizer que você vá virar as costas para os seus pais e não vá dar suporte, assistência para eles, não é isso. Mas a gente faz a nossa parte, faz o que é necessário ser feito, mas do nosso lugar de filho, do nosso lugar de pequeno. Então, o que a gente faz? A gente ajuda quando eles pedem. Cíntia, mas eles nunca vão pedir, eles vão ficar lá tirados, sujos, sei lá, mas o que, mas não vão pedir? Vão sim. Na hora que eles realmente se sentirem que precisam, vão. Quer ver um exemplo que é comum? Pais idosos. Aí os pais não querem fazer um exame X. Não, mas tem que fazer porque onde já se viu, porque tem, sabe, a gente se dói e a tua vida vira um inferno. Porque tu pensa que se tu não levar teu pai, tua mãe, mesmo que seja força para fazer aquele exame, mesmo que seja contra a vontade, tu não tá sendo um bom filho. Quando, na verdade, se o seu pai e a sua mãe estão em pleno gozo das faculdades mentais, quem decide é eles. E a gente respeita. Porque tem uma linha muito tênue também, gente. Porque o que acontece? Assim como a gente tem criança ferida, tem emoções, necessidades infantis que não foram atendidas, os nossos pais também têm. Então é sempre os extremos. Tem aqueles que não querem se cuidar nada e tem aqueles que parecem que viraram filhos dos filhos. É porque você tem que fazer isso pra mim, você tem que fazer aquilo, e aí se você não tem tempo, não consegue fazer, já fica de beiço e já diz que ninguém ama, que ninguém quer cuidar. Isso aí são feridas que esses pais precisam tratar. Cíntia, meu pai tem 80, 90, não quer tratar. Então a gente lida da melhor forma possível. É sempre uma questão de postura, é sempre uma questão de emoção. Então você faz tudo o que está ao seu alcance, mas não pode ser um peso para você. Uma preocupação, sabe? Como se realmente você fosse mãe ou pai dos seus pais. Porque é como se você tivesse dito para os seus avós, assim, vocês vão cuidar dos filhos de vocês direito, agora eu tô indo cuidar. Aí você exclui a função de seus avós, tira a força dos seus pais e tira a sua força. Então é muito mais pesado, por exemplo, cuidar dos pais do que cuidar dos filhos. Porque dos nossos filhos nós damos conta, nós somos maiores, cuidar dos pais não. Então eu volto a dizer, é mais referente a uma postura emocional que você adota frente ao que está acontecendo com eles, do que o fazer ou não fazer determinadas tarefas, estar ou não estar presente. Então é muito sobre o que pesa, o que não pesa, por que pesa. Por exemplo, nós temos famílias tradicionais que assim, eu preciso almoçar na casa dos meus pais todo domingo. Se eu não for almoçar domingo, meio-dia em ponto, e não tiver um ritual assim, eles ficam magoados, chateados,
e que eu não tô dando valor à família, só que isso é um peso pra você. Você trabalhou a semana inteira, você tem suas coisas, às vezes já tem seu filho, seu marido, mas aí você tem aquela coisa que você tem que arrastar a sua família pra ir. Isso não é legal. Então, se teus pais estão bem, eles dão conta de se alimentar, tem como fazer as coisas deles, eles têm que viver a vida deles. Você vive a sua. Cintia, eu preciso cuidar. Mesmo que eles estejam velhinhos, às vezes os pais da gente têm alguma demência, até alguma doença degenerativa, a gente sempre se coloca assim. Por exemplo, a minha mãe sempre usou cabelo curto. Ah, mas eu acho que o cabelo dela fica lindo longo. Então, depois que ela teve a demência, vou deixar crescer até não poder mais. Ou o contrário, ela sempre usou o cabelinho dela comprido nos ombros. Ah, mas agora fica muito mais fácil de cuidar, ela nem sabe mesmo o que é. Eu vou lá e vou raspar a cabeça da mulher. Então, a gente sempre vê se a gente está no nosso lugar de filho. Que decisões a gente está tomando. Todo auxílio desnecessário é um obstáculo para a evolução pessoal de cada um de nós. Até para a gente demonstrar carinho e amor, a gente tem que ter respeito. E ver que eles pertencem de um lugar maior que o nosso. Quando não nos identificamos com as pessoas dos grupos dos quais fazemos parte. Trabalho e família. Qual pode ser o motivo desse distanciamento? Vários motivos. Um dos motivos também pode ser essa questão do pertencimento, tá? Mas aí a gente tem que olhar caso a caso. Primeiro, de repente, a gente está honrando alguém que foi excluído. Então, a gente veio diferentão da família, mesmo sem saber. E pode ser alguém excluído do clã há muito tempo atrás, que nem nossos pais se deem conta, nossos avós. Então, é uma coisa bem mais passada, tá? Mas, famílias, aí eu já entro numa visão mais metafísica. As famílias nem sempre elas são formadas por ideias iguais, por pessoas que são extremamente comuns dentro daquela. E as ovelhas negras dentro da visão sistêmica, que é aquele que é diferentão, que o pessoal meio julga, chama de louco e tal, se a pessoa tá agindo dentro da saúde, dentro da lei, dentro do... Eu digo assim, ela só não é igual. Ela é justamente aquela pessoa que veio para levar o clã para frente, que é o que a gente chama de evolução, de ir para o mais, ir para a vida. Porque vocês concordam comigo que se vier, cada vez que vem um grupo, faz todo mundo igual, qual é a evolução que esse sistema teve? E por que todo mundo faz igual também? Geralmente todo mundo faz igual por uma ideia de segurança, falsa segurança. Então isso aqui é conhecido, eu só vou agir assim, porque assim sempre foi o certo, e aqui eu me sinto seguro. Mas às vezes esse certo e seguro ele é muito limitado. Ele serviu para os nossos pais, para os nossos avós, mas aí para nós hoje já tem uma outra visão, dá para ir um pouquinho mais à frente. Aí nós temos filhos, nossos filhos também vão querer um pouquinho mais à frente. E geralmente essa pessoa que vai um pouquinho mais à frente, ela tem um preço a pagar. Que é o preço que a gente fala que assim, você sempre vai pertencer, mas você faz um pouquinho diferente. Que é uma das frases sistêmicas que a gente fala, né? Que pede uma bênção para fazer um pouquinho diferente. Nem melhor, nem pior. Só um pouquinho diferente. Recentemente eu atendi uma mulher e ela muito preocupada com o futuro profissional das filhas e falando com questões de cursos acadêmicos, enfim, né? E eu ainda brinquei com ela, eu disse assim, quem disse que suas filhas vão fazer faculdade? E ela disse assim, como não? Eu tô trabalhando para isso, e enfim, e tal. E eu disse, ótimo que tu queira proporcionar o melhor para elas, mas tu entende que hoje em dia a evolução tecnológica tá andando de uma forma muito diferente e que outros cursos estão surgindo e que nem sempre eles são de cunho acadêmico? Eu mesma, por exemplo, sou uma pessoa que faço diferente do meu clã. Então eu sempre fui a diferentona. Honrei muito, honro ainda muito o meu sistema em algumas coisas, né? Inclusive desafiadoras. Mas eu não sou a comum, não. E estamos aqui, né? Então a gente tem uma dificuldade de olhar para isso. E para aquele que tá indo um pouquinho mais para frente pesa, porque você tem que pagar um preço de... Você se sente não pertencente. Você diz assim, mas eu não concordo com isso aí, eu não sou isso aí, gente, eu não... E realmente você vem para ter esse referencial. Aí provavelmente você vai ter filhos ou sobrinhos que vão um pouquinho mais à frente, você abre portas. Então quando você coloca isso num campo de constelação, todos os seus ancestrais olham para você e digam, ó, valeu a pena a gente ter
Você foi lá e fez diferente, você foi lá e foi adiante, né? O preço que a gente paga por crescer é ter um pouquinho de desconforto, é às vezes se sentir um pouco sozinho, um pouco deslocado, às vezes ser um pouco julgado, incompreendido. Mas em todas as famílias vai ter alguém assim, gente. É muito raro uma família que tenha uma questão assim muito homogênea, tá? Tem essas famílias, óbvio, mas elas são mais raras assim da gente encontrar. De verdade, né, gente? Não no Instagram que todo mundo é mega feliz e é tudo perfeito, não. Na vida real, assim, famílias que realmente super se entendem, estão super harmonizadas dentro de suas metas, objetivos e valores, elas são mais difíceis assim da gente detectar. E, geralmente tem alguém disruptivo aí para levar o clã adiante e isso é muito bom. Não é defeito, não é problema. Eu sempre digo que a questão sistêmica, ela é uma filosofia pra gente aplicar, pra gente compreender e aplicar. Cíntia, como é que eu vou aplicar? Você vai, ou você passa por atendimentos, você vai lendo. Hoje em dia tem muito material de qualidade na internet, gente. Tem esse pessoal aí que nem eu, fazendo uma live, tentando conversar um pouquinho. Por que eu trago também exemplos tão simples e tão do dia a dia que é pra gente localizar na nossa vida como isso funciona? Porque aí a gente vai ter força pra fazer algo, né, com isso. E depois que tu entende, a tua vida fica mais leve, porque você vai soltando. Então, principalmente filhos que precisam cuidar de pais, cuidem de coração aberto, façam o melhor de vocês. Não insistam em impor as suas decisões, por mais que sejam melhores. Eu vivi muito isso com meu pai. Eu passei anos tentando que meu pai se cuidasse, fizesse alguns diagnósticos de saúde, enfim. Meu pai fez a passagem em 2020 e quando ele fez a passagem eu já tinha uma consciência muito mais expandida de que ele tinha força pro destino dele, né? E como adulto, lúcido, ele estava fazendo as escolhas dele e eu, minha filha menor, cabia respeitar. E eu vejo essa dificuldade muito grande de aceitação disso nos filhos. Então é importante a gente olhar para isso com um pouco mais de carinho para que a gente possa se cuidar e estar bem para poder estar junto deles quando eles precisarem, quando eles pedirem, né? Porque só ajuda quem tá bem, gente. Ninguém dá o que não tem. E eu vejo filhos muito desesperados com relação às questões dos pais. Porque a gente hoje tem acesso a informações, enfim, que muitos dos nossos pais não tinham, não tiveram, não foram atrás. E sem saber, a gente sai do nosso lugar, se sente dono da verdade e quer inserir tudo isso no mundo deles. E nem sempre isso é bem-vindo, nem sempre isso é necessário. Então a gente tem que ter um pouco mais de moderação, de tentar olhar com relação à vida deles, auxiliar, mas através do olhar deles dentro do possível, né? Que é bem importante para todo mundo, mantém todo mundo unido do seu lugar e com a sua força. Como é que eu sei se eu tô fora do lugar? Como é que eu sei se eu tô honrando alguém que foi excluído? Quando eu não tenho força. É aquela pessoa que em alguma área da sua vida você não tem força, alguma área da sua vida não dá certo. Aí você vai me dizer, se ninguém é perfeito, todo mundo tem oscilações, né? Sim, gente, a nossa vida é de altos e baixos, ela é de oscilações. Mas quando tem alguma demanda reiterada em algum ponto, você pode trazer para dar uma olhada na luz sistêmica, porque vai vir algo daí que é necessário olhar, que vai te trazer insights, que vai te liberar alguma coisa. É muito comum nós sairmos do lugar. A maioria de nós já vem para esse mundo totalmente fora do seu lugar. Alguns conseguem se ajeitar pelo caminho, outros não. Então, sem auxílio é mais difícil, porque os seres humanos eles funcionam com espelhamento. Então, eu me vejo em você, você se vê em mim, fica muito mais fácil. Porque nós nos olharmos, que seria o ideal, nós nos olharmos, detectarmos algumas coisas, é muito mais difícil. Não é impossível, mas é um pouquinho mais difícil. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou tirar 3 cartinhas do Lenormand, que é o nosso baralho cigano, para trazer uma mensagem para você sobre pertencimento. E depois também uma cartinha terapêutica ali com uma imagem e uma palavra para ver o que surge daí sobre pertencimento também. É um assunto bem vasto. Eu quero começar a trazer estudos de caso para vocês, porque com exemplos fica mais fácil da gente entender, né? Mas o principal ponto é eu tô leve, eu tô tranquilo. Não é egoísmo também, gente. Às vezes a gente pensa assim, eu não posso estar leve e tranquilo se minha família não tá.
Só que às vezes tua família nunca vai estar, é você que vai ter que começar, vai ser você que vai ter que ser aquela ovelha desgarrada de olhar pro caos e dizer, tá tudo bem assim, é como é, e eu vou seguir daqui pra frente de forma mais leve. Porque às vezes a gente espera uma aprovação que não vai vir também. Porque se a gente for falar de pertencimento pessoal, é ter essa certeza de que esteja você onde você estiver, haja como agir, faça o que fizer, você sempre vai pertencer à sua família. Não tem como excluírem você, entendeu? Entra naquela situação, é o que é. Não é uma escolha. Podem gostar ou não, podem julgar ou não, mas você é sua família, você é seu clã, né? Em ação aqui. Então tenha essa paz e vá viver seu destino, vá fazer o que você quer. Obviamente que se isso pode ser de uma forma harmoniosa, melhor. Mas nem sempre é, né? E aí tudo bem também, porque as coisas têm o peso que a gente dá. E geralmente quando envolve emoções familiares, a gente dá um peso muito acima daquele que poderia ter. Nós pesamos a nossa mão, né? Somos muito julgadores de nós mesmos, assim. Muita gente faz, paga o preço, mas sente dentro do seu coração aquele peso. E é o peso que a gente paga para crescer. Olha só, é sobre pertencimento eu pedi aqui, né? Aqui fala muito assim, ó, fundo de massa saiu o urso e as flores. Então, assim, recupere seu poder pessoal. A gente precisa recuperar, tomar conta do nosso destino. Cada um de nós nasce com a sua força e com o seu destino. Então a gente pode honrar nossa família, nosso clã, nosso sistema, sendo nós mesmos e ainda assim pertencer. O chicote, a raposa e os lírios nos trazem uma outra mensagem que é bem profunda aqui, ó. Os lírios para mim sempre significa paz, as pessoas mais velhas, nossos avós, tá? Anciões, significa honradez, serenidade. E aqui, ó, a raposa é o quê? A raposa é desconfiança, mentira, foco também. A raposa é esperta, né? E aqui o chicote. O chicote e a vassoura são ações reiteradas. Então, para chicotear, a gente bate várias vezes, para varrer também. Então, aqui, ó, seja muito esperto com relação àquilo que o teu clã impõe para ti também. Porque eles sempre vão impor por amor, mas nem sempre aquilo é tudo que você precisa. Você colhe, se nutre daquela experiência, não é para descartar não, nem para julgar, se nutre daquilo, mas tenha foco no horizonte. Olhe você, trace você o seu caminho. Não fique amarrado ali. Porque o que acontece? Geralmente a gente quer a zona de conforto, a gente quer a segurança também, ou quer aquele apoio que diz assim, vai lá, eu tô contigo, eu te apoio, vai dar tudo certo. Faça a escolha que você fizer, eu vou estar com você. E, gente, 99% dos casos não acontece. E aí tem uma decepção muito grande. Eu penso, eu não consigo ir, eu não consigo fazer, porque eu não tenho a bênção dos meus pais para isso, eu não tenho a bênção dos meus avós, né? Meu pai e minha mãe não gostaria que eu fizesse, enfim. E a gente tá aqui para honrar, mas também para desbravar caminhos, porque em algum momento eles também desbravaram caminhos. Isso é natural, é a evolução da nossa espécie, é a evolução da nossa sociedade, é a evolução enquanto seres humanos. E tudo tem um porquê. Então que a gente possa ser esperto, ser astuto como a raposinha. Ter foco, colher aquilo que nos trouxeram, que já veio com o nosso clã, agradecer, deixar com eles o que é deles, pegar a força que veio para eles através de nós, o nosso lugar de humildade, e partir com foco e persistência em busca dos nossos objetivos, em busca daquilo que é importante para nós. Porque sem saber de forma inconsciente, já é importante para nós, também é importante para o nosso clã. Então a gente vem com tarefas meio que exclusivas também. Até agora ninguém fez isso. Tem que vir um de nós para fazer. Aí vem você. Só que quem tá aqui não tá consciente disso. Só, não vai, ou eu não gosto muito, ou eu não... E você vai lá e faz. Aí passa um tempo, nas suas costas, todo mundo, me orgulho do fulano. O fulano foi lá e fez, sabe? E é assim. E vai seguir assim por um bom tempo, né? Então é importante que a gente se liberte desses julgamentos, medos de julgamentos ou dependência de permissões, que às vezes não vão vir, não por falta de amor, por falta de compreensão,
mas pelo simples fato de que as pessoas não sabem fazer diferente ainda. Vou pedir uma imagem e uma palavra sobre pertencimento. É muito isso, assim. Tomem posse do poder pessoal de vocês e façam o destino, a vida de vocês acontecer. Que interessante, ó. Antipatia é a palavra para nós. E alguém aqui com uma régua e gráficos, ó. Aí cada um vai ver como sente essa imagem aqui, essa palavra, no seu clã, sobre pertencimento. Então, assim, eu tenho antipatia por aquilo que pertence? Ou eu tenho antipatia, será, por tudo aquilo que não está dentro da minha caixinha, pelo diferente? E aí eu acabo excluindo? Aí cada um de vocês vai ver o que essa imagem, essa palavra pode te dizer sobre o teu sistema familiar. Tanto o sistema familiar que tu formou, se tu é casado, né, se tu tem uma família, se tu tem filhos, quanto o teu sistema familiar de origem, que é o dos teus pais, irmãos, avós. Será que eu não fico muito antipático quando a coisa sai do meu controle ali, da minha planilhazinha? Muito forte isso, gente. Mas serve pra gente refletir. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Eu agradeço quem esteve, quem passou por aqui, quem vai assistir depois. Se precisarem de mim, saibam que eu estou aqui. Desejo a vocês e ao sistema familiar de vocês muita harmonia e serenidade, que eu acho que é uma das coisas, né? São coisas que a gente está precisando muito na atualidade. Fiquem com Deus e até um próximo momento. Muito obrigada, viu? Até mais!